Algumas perguntas. Isso nos lembra de 3 anos atrás, 30 anos atrás, quando os juízes federais deu um nível de consentimento sobre as eleições. Vou perguntar em Geórgia, vocês têm 2 corridas no Senado, os juízes do distrito e autoridades federais monitorando as eleições. Eu não posso dizer. Me desculpe, em que condado? Pensilvânia. Operação Greylord. Não sei se está informado. Sim, sei sobre isso. Eu não posso dar opinião sobre isso. Eu acho, obviamente, todo oficial da eleição deve aprender algo com isso e ser cuidadoso com a próxima eleição. Eu sei que é muita informação que estamos dando, provavelmente porque estamos frustrados com o que continuamos a ler e ouvir na imprensa censurada, que é que não temos evidência, que não temos especificação, não temos apoio ao que dizemos, e vocês ignorem os affidavits que foram arquivados. Vocês concordam ou discordam? É evidência. Você não pode dizer por que está mentindo para o povo americano quando dizem que não há evidência. Sidney estava dando informações a vocês que vêm do affidavit de outras pessoas, que foi dado sob juramento. Eu estava explicando coisas para vocês dos affidavits que vêm de outras pessoas, cidadãos americanos, que isso juraram sob juramento que viram 100 mil cédulas chegando e que eram todas para Joe Biden. Eu poderia realçar que Sidney falou que isso aconteceu no momento que Dominion ou Smartmatic, pessoal dessas empresas, chamou a eleição. Então, você pode rastrear com um surto muito grande na contagem de votos, exatamente naquele momento, bem para cima. O que estamos dizendo é apoiado por evidência e vamos ter que apresentar essas por causa dos procedimentos que existem, de acordo com as leis de votação diferentes em diferentes estados. Por exemplo, você pergunta sobre o Wisconsin. Nós temos que primeiro criar uma competição em Wisconsin antes de podermos seguir em frente com um processo federal. Essa competição, de tudo que eu posso ver, vai virar os votos, porque vai mostrar por volta de 100 mil cédulas ilegais em 2 condados, que Biden tinha 75%, 80%. E vocês sabem como o próximo Wisconsin é. Eu estou falando sobre as cédulas de ausência que não tinha candidaturas. Não é só uma questão pequena. A razão para a aplicação e todas essas coisas estarem juntas é precisamente para evitar o que os democratas fizeram nessa eleição, que é o mau uso do processo de cédulas de ausência e o processo de cédulas por correio para trapacear. Eles trapacearam em 2 respeitos. Eles trapacearam com as máquinas. Ao invés de me perguntar, você vai fazer um processo em Wisconsin, que vamos, se tivermos, você deve me perguntar. Vocês deviam estar mais preocupados com o fato que os nossos votos são contados na Alemanha e na Espanha por uma empresa de afiliados de Chaves e Maduro. Vocês acreditaram que isso era verdade? Algum de vocês acredita que isso fosse possível? Claro, não deve ser possível. Eu não sei se vamos ter tempo para desenvolver tudo isso. Tempo para satisfazer os requisitos de todos esses casos. Nós temos evidência suficiente sem isso para virar essa eleição. Os affidavits dos cidadãos americanos, mas é uma questão de segurança nacional que estamos falando. Muito sério. Por favor, não façam besteira, não ajam como se não soubessem, se fosse surpresa. Se não for uma manchete, amanhã, vocês não sabem o que é uma manchete. Nenhuma pessoa nesse país que acreditaria que somos estados que são estúpidos o bastante para ter os votos enviados fora do país. Você não pode acreditar que a empresa, contando o seu voto, com controle sobre o nosso voto, é de posse de 2 venezuelanos que são aliados de Chaves,
aliados presentes de Maduro, com uma empresa cujo presidente é um associado próximo e parceiro comercial de George Soros, maior doador do Partido Democrata, o maior doador da Antifa e maior doador do Black Lives Matter. Meu Deus, o que temos que fazer para que vocês deem a verdade ao nosso povo? Obrigada, Juliano. Meu nome é Lins, do RSBN. A equipe jurídica mencionou antes que as pessoas próximas à campanha de Trump estão pressionando para fazer investigação para o Dominion. Você pode nos dizer especificamente quem são essas pessoas? Se for possível, você pode nos dizer se eles trabalham com algum grupo de defesa poderoso nos Estados Unidos, como a CIA? A última parte eles fazem com grupos de defesa. Primeiro, eu estou encarregado dessa investigação com o Sidney e o pessoal que você vê aqui. Não há pressão para parar de investigar Dominion. Há pressão para irmos o mais rápido que pudermos. Há um choque uniforme quando ouvimos e não acreditamos até se mostrar os documentos. E, de fato, eu me sinto estúpido. E vocês deveriam, porque deveriam só ir online e descobrir que Smart Market é de venezuelanos próximos às chaves. Você pode dar um Google, a não ser que eles derrubem. Eu guardei para que vocês possam achar. E, a propósito, Coomer, que é próximo da Antifa, derrubou suas mídias sociais. Mas nós mantivemos, nós temos. O homem é um homem horrível. Ele escreveu coisas horríveis sobre o presidente. Ele tem um viés completo. Ele é totalmente enviesado. Ele disse que vai consertar essa eleição. Eu não sei o que vocês precisam para acordar, para fazer o seu trabalho e informar o povo americano, gostando ou não, sobre as coisas que eles precisam saber. Isso é real. Não foi inventado. Ninguém aqui envolvido em fantasias. Eu tentei 100 casos. Eu acusei de um dos criminosos mais perigosos do mundo. Eu conheço os crimes. Eu posso sentir o cheiro. Vocês não têm que sentir o cheiro. Eu posso provar de 18 modos diferentes. Posso provar para vocês que ele venceu na Pensilvânia por 300 mil votos. Eu posso provar que ele venceu em Michigan, provavelmente 50 mil votos. Quando eu fui para a Câmara na noite da eleição, ele estava na frente em todos esses dados, todos esses estados. Como todos viraram? Todos viraram. E é mais consistente que há um plano para virar. E as testemunhas dizem que há um plano para virar. E, credulidade, dizer que tudo aconteceu em todo estado. Meu Deus. É assim que você ganha casos no tribunal. Esse objetivo aqui, pressionar oficiais e legisladores nesses estados com batalha em campo, atrasar a certificação do Partido Republicano para escolher suas próprias eleições. Esse jogo aqui, o nosso objetivo é passar a cortina da censura. De qual publicação você é? CNN? É passar essa cortina de ferro, de censura, os fatos, dar os fatos ao povo americano, que se você for uma rede justa e honesta, você estaria relatando pelas 2 semanas. Esses são fatos, são coisas que aconteceram, as pessoas escreveram esses affidavits e são realmente parte do registro público. Vocês estão escondendo eles. E nossa função é fazer o seu trabalho, porque vocês não fazem. Senhor prefeito, Chanel, onde está o FBI? E como eles expressaram qualquer interesse em observar as alegações de fraude eleitoral e fraude na eleição que vocês apontaram nesses 6 estados? Você tem que ter um pouco de humor. Onde vocês estão, FBI? Eu não sei onde o FBI está nos últimos 3 anos. Eu não tenho ideia onde eles estão por 3 anos. Explica como o FBI escondeu um memorando na mão de Brennan para Obama, dizendo que Hillary
basicamente inventou a colusão da Rússia. Eles mantiveram isso por 4 anos e custou 40 milhões de dólares ao país e 2 impeachments, um tentado, um real e um em procedimento que ganhou. Eu não sei onde eles estavam, eu não sei onde eles estão o tempo todo. 10 meses atrás, crimes claros revelados, não fazem nada, eu não sei onde estão agora. O nosso país tem que ter suas cédulas contadas, calculadas e manipuladas, e um país estrangeiro com uma empresa controlada por amigos de um inimigo dos Estados Unidos. O que temos que fazer para que o FBI acorde? Talvez precisamos de uma nova agência para nos proteger, não tenho ideia. Se eu posso falar só por um minuto, em termos do nível de corrupção que estamos buscando, nós não temos ideia quantos candidatos republicanos ou democratas em nenhum estado no país pagou para ter o sistema fraudado, para funcionar para eles. As pessoas não fizeram isso para tomar controle somente. Eles fizeram muito dinheiro disso. Pense nos interesses globais, nas suas organizações de notícia, a pressão das empresas de social media para derrubar discurso livre em qualquer coisa que desafie a eleição. É um esforço massivo, bem fundado, para deprivar nós, o povo dos Estados Unidos, do nosso direito fundamental da Constituição de preservar essa república que todos amamos. É de grande preocupação e é em 1775 da nossa geração e além. Sidney, falando dos nossos votos sendo mantidos e processados, tabulados no exterior, há relatórios no hardware, provavelmente para pegar na Alemanha. Isso é verdade? Está relacionado? É verdade? Está relacionado, mas eu não sei se foram os caras legais ou ruins que pegaram. Eu só posso ouvir uma pessoa de por vez. Sim? A pergunta para você, Sidney, primeiro, na questão das máquinas, você está levando ao tribunal para prender ou para ganhar acesso a essas máquinas em algum distrito contestado? Você começou esse processo? E quando podemos esperar que essa linha do tempo seja? E o senhor prefeito, você mencionou Wisconsin, Michigan, esses problemas além da votação. Quando vamos saber mais sobre isso? 150, 200%, até 350% em alguns locais. Onde tiveram acesso a esses dados? Em que extensão essas pessoas mostraram voto pessoalmente? Porque em Michigan, por exemplo, eles não tinham o mesmo registro de dia. Mesmo registro de dia causa problemas com a assinatura do voto e com o registro mesmo. É um sistema bem diferente que torna isso impossível validar a assinatura. Uma pessoa pode assinar o mesmo nome, pode assinar John Smith, eu posso assinar Kay Smith, várias coisas, e ter 50 cédulas dessa forma. Nós temos evidência disso sendo feito também. Rudy, você quer falar da outra parte? Claro. Nós temos agora 3 ou mais análises feitas, uma para Pensilvânia, uma para Michigan e uma para Wisconsin. Estamos num processo, desculpe, Georgia, estamos no processo de fazer as outras. Eu vou verificar para ver se é apropriado para nós tornar público. Eu imagino que seja, mas você pode fazer vocês mesmos. Muitas das análises vêm de dados em tempo real, que vêm da mídia de notícia, na noite, seguindo a eleição. E alguns empreendedores que começaram a cortar os dados com vários especialistas, você pode reconhecer, colocar um cérebro matemático, eu não tenho, além dos desvios explicáveis ao ponto de impossibilidade matemática, que 186 mil votos chegam de uma vez, todos para Joe Biden. Isso é como jogar uma moeda 186 mil vezes e cair sempre do mesmo lado. Isso não acontece. Não há explicação racional
para esses giros, essa linha reta. Não estou falando sobre um ângulo, estou falando uma linha massiva para cima na contagem de votos, no meio da noite, depois que eles pararam de contar supostamente. E foi com os votos injetados e mudou todo o sistema e afeta votos no país e no mundo. E todos os tipos de interesses massivos de ditadores, globalistas, corporações. Vocês podem nomear todos contra nós, exceto o presidente Trump, e somos pessoas, o povo dos Estados Unidos. Você falou sobre liberar o cracking. O país está pronto, os americanos devem estar abismados pelo que já disseram hoje. Nós já fizemos isso. Essa quebra eleitoral, mas a Constituição, como Jenny explica, tem provisões de como você conserta isso. E nunca deve haver outra eleição conduzida nesse país, eu não me importo o que seja, usando uma máquina de domínio e um software Smartmatic. Nós temos que ter empresa americana que use cédula de papel e podemos verificar para que todos possam ver que nosso voto é o nosso voto. Por que não está solicitando recontagem em Wisconsin que usou Dominion? Você está solicitando recontagem de 2 condados que não usam software. Esse caso não começou com Dominion. Esse caso começa e pode ser provado do modo antigo, pode ser provado com base em táticas democratas boas e antigas para voltar ao meio dele, em 1960, quando ele voltou com os votos em Chicago para que pudessem eleger John F. Kennedy. E como no último ano, quando eles fizeram os votos de novo em Palm Beach, Broward County, e você pode ver que poderiam roubar a eleição do Senado e governador e foram pegos fabricando cédulas. Os democratas estão fazendo isso em escala pequena. Quando eles passaram o estatuto de votantes por correio, que de repente multiplicou por 10 vezes o número de votos por correio, eles perceberam que poderia ter um dia em campo, eles poderiam fazer precisamente o que Jimmy Carter e o secretário Baker nos avisou. Você pode ter tudo que tem que fazer. É um quadro de eleição, você pode se safar disso. Diferente do que Cid está falando que você pode ter um rastro de papel, eu tento realçar, o minuto que você separa o envelope externo da cédula, você não pode rastrear mais. É por isso que a contagem em Georgia, seja qual for, é ridícula. Eles estão contando as mesmas cédulas fraudulentas mais uma vez. E estamos próximos. Na Corte Única, encontrou nenhuma evidência de fraudes. É desapontador para você, presidente. Como você descreve seu humor no momento? Ele acredita genuinamente que ele vai virar essa eleição? Algo maior para vocês? É algo. Vamos ver a imagem grande e a imagem pequena. A coisa mais importante aqui é que isso tem sido um ataque massivo à integridade do sistema de voto na maior democracia do mundo. As pessoas que fizeram isso cometeram os piores crimes que eu já observei. Uma das coisas que somos orgulhosos nesse país é que temos uma democracia tão longa com base no direito ao voto. Eles acabaram o direito com o voto, desonraram o direito ao voto, destruíram e estão obstinados com dinheiro e poder. Não é uma ideia individual de 10 ou 12 chefes democratas, é um plano. Você teria que ser um idiota para não perceber. Eles fazem a mesma coisa, da mesma forma, em 10 grandes cidades controladas por democratas. E em muitos casos, trapaceiras. E olha, quantos oficiais foram para a cadeia nos últimos 20, 30, 40, 50 ou 60 anos, que dominaram e destruíram essas cidades. Eles escolheram os locais onde podem se safar, os locais onde, sejam republicanos testemunhando ou não, juízes descartariam, porque os juízes são apontados politicamente, muitos são trapaceiros. Eles podem ter um xerife que se recusa a aplicar a ordem do tribunal. Quando você tem uma ordem que pode ser 10 pés próximos a ser presidentes, dizem, vou tentar fazer, se você tentar fazer isso, eu vou prender.
Você está sugerindo conspiração nacional, que Joe Biden é parte. Parte 1. Começa com conspiração nacional. Claramente. Essa evidência emergiu rapidamente. O minuto que eu vi que é a mesma coisa em 10 estados, só usando a lógica, eu disse, isso não pode ser um acidente. E quando eu fui surpreendido sobre a dimensão, não inspecionar quase 700 mil cédulas é incrível. Você está sugerindo que Joe Biden era parte na conspiração? Honestamente, eu não sei do que o Joe Biden está ciente. Eu quero dizer isso como um advogado, não tentando ser bonitinho. Eu observei ele. Honestamente, eu não sei de quanto ele está ciente. Eu não sei quanto ele decide e quantas coisas são decididas por ele. Mais uma coisa, a sua pergunta sobre o processo. A sua pergunta é fundamentalmente falta. O que você está perguntando, você não entende o processo legal. O que estamos pedindo no tribunal é não ter a certificação de resultados falsos. Então, para dizer, espere, nós temos evidência que vamos apresentar ao tribunal. Nós não tivemos a oportunidade de apresentar isso ao tribunal ou dar uma visão geral e uma previsão do que vamos descobrimos. Mas nenhum tribunal ainda, não tivemos a oportunidade. Quando tivemos alegações de fraude pendentes, o que pedimos é ordens de restrição temporária ou injunções para não certificar resultados falsos. Em Michigan, a razão que tivemos o processo em Wayne County, eles não vão certificar. 70% dos condados têm dados inconsistentes. Nenhuma pessoa nessa sala, nesse país, deve querer estados apressando um presidente com resultados falsos. Nós temos que garantir que os resultados são precisos. E o que vamos provar? Mais duas perguntas. O secretário do Estado diz que não pode ter acontecido realmente, os votos não podem ser rescindidos, que a certificação é Michigan. Secretário do Estado de onde? De Michigan. Nós tivemos problemas em Michigan. Siga o dinheiro. Siga o partido político. Você está sendo séria? Quer que eu leve a sério o secretário de Estado de Michigan? Quando o secretário do Estado de Michigan nunca se importou em descobrir que os votos no seu estado são contados na Alemanha por uma empresa venezuelana, e você quer que eu leve ela ou ele seriamente? Eu estava no governo. Se eu fosse o governador daquele estado, eu demitiria todo mundo envolvido nessa eleição. Eles não me disseram que meu estado estava embaraçado, feito de idiota, porque eu estou enviando os meus votos com o povo de Michigan para a Alemanha para ser contado por uma empresa que é de propriedade do povo, que é aliado de Maduro e Chaves. A propósito, Caroline Maloney, que escreveu isso, é minha congressista. Um democrata apontou isso. Eles não fizeram nada corretamente. E se comprasse uma empresa de 10 milhões, você faria mais diligência do que isso. Talvez eles são incompetentes, talvez não queiram saber. Mas você não vai me fazer eu levar seriamente qualquer coisa que vem de qualquer um envolvendo na eleição do jeito que foi conduzido em Michigan. Estão dizendo que os votos foram rescindidos, eles não foram. O secretário do Estado disse que não podem ser. O secretário pode dizer qualquer coisa que puder dizer. Ela vai dizer, ela é uma democrata, ela também pode ter crédito, dar crédito aos afidavits de duas pessoas e dizer que o quadro está empatado e o voto não foi certificado, porque ela é uma democrata, está dizendo isso. Você acha que ela tem credibilidade? Conduzido o tipo de eleição conduzida em Michigan, você acha que alguém naquele governo tem credibilidade depois de usar a máquina enganando seus cidadãos? Não pode ser uma pessoa em Michigan que acha que seu voto foi enviado fora dos Estados Unidos para que alguém possa brincar com ele. É uma desgraça que o governo de Michigan fez com os cidadãos. Absolutamente uma desgraça. Última pergunta. Senhor prefeito, para voltar nos servidores, você vai ser capaz de ter suas mãos nas máquinas de voto ou servidores? Você vai ser capaz de ver o que nós somos limitados no que podemos fazer. Não somos o FBI, não somos o governo, não temos o tipo de poder, não temos o tipo de poder de fazer tudo o que quisermos. O governo tem, nós não temos que fazer
está alinhado com o caso. Nosso primeiro caso está pedindo para essa autoridade na Pensilvânia e Michigan. Mas você tem que ter a autoridade do tribunal. Somos cidadãos privados, não somos o governo. Se eu fosse o governo, como eu era, provavelmente havia as pessoas presas agora, porque há muito de causa provável. Muita causa provável. Você alegou que Donald Trump venceu de longe, de lavada. Eu vi muitos dos seus processos, em fato, os advogados estão caindo como moscas. Você é daquelas pessoas da Rússia Gate 2.0 e por que... Que rede falsa você vem? Eu não sou de uma rede falsa. De fato, eu sou completamente independente. Eu não sei. Primeiro, os nossos casos não foram descartados. Nós temos acima de 20. Olha, não é o nosso caso. Não menta para o povo. Você está mentindo. Você está mentindo. Continue a mentir. Madame. Senhora, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu responder. A resposta é: não temos muitos processos, só temos 3. Nossos processos não foram jogados em todos os lugares. Eu vou acabar com a minha resposta. O fato é que temos poucos processos que estão foram trazidos sobre indivíduos privados e grupos. A maioria foram descartados por falta de... Provavelmente corretamente, porque foi trazido antes da eleição acontecer. A eleição agora acabou. O único processo que temos retirado é o que tivemos o alívio que queremos. Foi o em Michigan. Também tem outros processos em Michigan que vai comprometer outros objetivos em Michigan. 2 são competindo. O advogado saiu do caso porque ele foi ameaçado, sua família, seus filhos foram ameaçados. E outro advogado. Sim, é verdade. Nós temos dificuldade em ter advogados porque são ameaçados de morte, porque do modo ridículo que vocês cobrem isso, que vocês cobrem. Você não está vendo como eu cobro. Eu não estou falando de vocês, estou falando de todos. Temos senso muito bom de como vocês lidam, como você cobre. Eu vou terminar com vocês agora. Uma última pergunta. Uma última pergunta. Uma última pergunta. Uma última pergunta de uma pessoa razoável e civil. Você não é, sim? Não sou, ela não é. Você, vamos descobrir. Daily Caller. Se a corte não deixar vocês apresentar os casos de Jenna, disse, você vai entrar com evidência para a mídia revisar? E se sim, você vai arrastar isso como Hunter Biden e o Drive? Nós vamos arrastar. É ridículo você dizer que estamos arrastando isso. Al Gore teve muito mais tempo que tivemos e tivemos 2 semanas para investigar. Isso é completamente injusto dizer que estamos arrastando. Também se vamos apresentar coisas no tribunal, para vocês, os juízes não vão estar felizes conosco. E, por fim, eu tenho que dizer, nossas testemunhas não querem ser expostas à imprensa perigosa. Essas testemunhas revelaram e permitiram fazer. Elas não confiam em você, não gostam de vocês. Acho que vocês colocam suas vidas em dano pelo que estão fazendo. Não é fácil revelar essas coisas que eles me dizem. Então, é não. A resposta é que eu não posso fazer. Eu não posso colocar a vida de uma testemunha em perigo ou de testemunhas em perigo. Essa mulher diz que tem os advogados saindo. Os advogados estão saindo porque estão sendo ameaçados com a destruição de suas carreiras, da sua vida, e alguns casos da sua vida mesmo, que isso acontece por causa do modo histérico que vocês cobriram Donald Trump e sua administração. Nós vamos mudar isso tudo. Vamos ao tribunal, vamos provar no tribunal. Eu gostaria de liberar toda a informação que eu tenho. Gostaria de dar a todos vocês, exceto que a maioria de vocês não cobrem, poucos. E teríamos metade do povo americano informado. A censura que está acontecendo nesse país agora, pela Big Tech, a Big Media
é tão perigosa como a fraude eleitoral que estamos revelando. Talvez quase tão perigosa. Estamos indo a um lugar muito ruim e não é apropriado que uma empresa venezuelana conte os nossos votos. Obrigado.